Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Tricolor. Vamos falar sobre um assunto que, na verdade, eu acho que desde 2020, desde o ano passado, que vem sendo discutido, né, entre os são paulinos, entre a imprensa também, entre a grande mídia, que é a questão do Daniel Alves. Eu não vou nem falar de posição, tá? Entrar na questão se é lateral, se é meio campo, se é volante, se é atacante. Eu não vou entrar nessa questão, nessa discussão, tá ok? Eu vou entrar na discussão, eu acho que é muito mais profunda do que essa discussão de posição, se ele tá rendendo ou não. Eu vou entrar numa discussão, tá? A discussão é: Daniel Alves se paga, tá? Como assim Daniel Alves se paga? O que você tá falando? Daniel Alves agora é presidente de São Paulo, mas tá pagando o próprio salário? Como assim? Cara, você precisa ter um custo-benefício. O que significa um custo-benefício? Por exemplo, o Daniel Alves ele ganha. O que se fala, tá? Que o Daniel Alves ganha 1,5 milhão por mês. Esse dinheiro vem pro São Paulo junto à sua imagem. Ele dentro de campo joga igual um jogador de 1,5 milhão, né? Eu acho que tem que ser a discussão. Não se ele é lateral, Daniel Alves é ruim, Daniel Alves é um jogador que sempre foi. Como que é que as pessoas falam? Ele sempre foi. Eu esqueci como é a palavra, mas até o final do vídeo eu lembro. Sempre se falou que o Daniel Alves ele nunca foi o primeiro jogador do time, né? Ele nunca foi o craque do time, assim. E, cara, eu também vejo de uma forma que as pessoas precisam entender. Nós temos que lembrar que o cara jogava numa posição teoricamente defensiva, né? Que o lateral ele joga numa linha mais retraída, mas chega ao ataque, lógico. E o Daniel Alves ele sempre jogou nessa posição, que é a lateral. Então não temos que contar o Daniel Alves, comparar o Daniel Alves com o Messi, que está muito mais próximo do gol. As pessoas sempre vão lembrar dos meias e dos atacantes, né? Dificilmente você vai ficar falando o nome do Cafu, dificilmente você vai falar o nome do Maldini, só quando você falar propriamente da posição. Mas nós tivemos vários craques nessas posições de laterais, zagueiros, volantes, que muitas vezes não são lembrados. E nós temos que lembrar, não é só quando ele marca um gol no Mundial, como é o caso do Mineiro. Não, o cara é importante. O Josué foi muito importante na conquista da Libertadores, né? O próprio Fabão foi muito importante, o Lugano foi muito importante. Então nós temos que fazer análise em posições também. O Júnior na lateral esquerda, Cicil na lateral direita. Mas enfim, então eu acho sim que o Daniel Alves era um protagonista, essa era a palavra. Eu acho que o Daniel Alves era um protagonista. Protagonista como? Como lateral. Ele era o melhor lateral direito do mundo. Como que o cara não é protagonista no seu time? Agora, nós vamos lembrar do Messi, que era o cara que fazia gols. Né? Nós vamos lembrar do Suárez, que é o cara que faz gols. Né? Nós vamos lembrar, sei lá, mas nós vamos esquecer do Busquets, que fazia uma marcação ali, fazia o time rodar. Nós vamos esquecer do Jordi Alba, nós vamos esquecer do próprio Daniel Alves, na época o Abidal, né, na lateral esquerda. Nós vamos esquecer do Valdez no gol, né? Então, nessa questão de protagonismo, eu acho que o Daniel Alves ele sempre foi protagonista, né? Mas foi sempre protagonista como lateral, né? Ele nunca foi protagonista como um atacante. É porque as pessoas esquecem isso. Mas enfim, o Daniel Alves se paga. Agora vamos fechar no São Paulo, tá? Daniel Alves se paga. Cara, eu particularmente, pelo que mostra, né, 12 milhões aí, o Júlio Casares disse que o São Paulo tem dívidas com ele, eu acho que não, né? E muito por questões também de pandemia, por questão de amadorismo, né, do marketing do São Paulo, né? Porque a proposta do São Paulo era 1,5 milhão por mês e nós vamos pagar isso com marketing. Cara, que marketing que você vê o São Paulo usando o Daniel Alves? Eu não consigo entender. O São Paulo junto a marketing é muito fraco. O São Paulo junto a marketing é muito fraco. Essa é a verdade. Mano, você tem uma marca. O Daniel Alves é uma marca grande, cara. O Daniel Alves, querendo ou não, ele é uma marca grande. O São Paulo, né, o Daniel Alves, ele é da Adidas, né, se eu não me engano. O Daniel Alves, se eu não me engano, é da Adidas. E você não consegue juntar as duas coisas, sabe? Você não consegue fazer parcerias entre os dois. O Daniel Alves, dificilmente nas suas redes sociais, não que ele não use a camisa do São Paulo, esse tipo de coisa, mas o São Paulo não posta coisa em conjunto com o Daniel Alves. O Daniel Alves tem quantos milhões de seguidores no Instagram? Vou buscar aqui daqui a pouco. Sabe, é muito seguidor o Daniel Alves. Se eu não me engano, é o maior do Brasil, sabe? Ele é o cara que consegue ter público na Espanha, consegue ter público no mundo todo. E o São Paulo não consegue usar a marca. Daniel Alves se paga? Não.
E eu acho que não muito por conta do momento que a pandemia, sem torcida no estádio. E eu acho que por muito do amadorismo do São Paulo também. Eu acho que o Daniel Alves poderia render muito mais. Isso eu não estou dizendo dentro de campo, estou dizendo fora de campo. Estou falando da parte fora de campo, estou falando da parte financeira. Então, não, o Daniel Alves não se paga. E eu acho que é por muito, por erro do São Paulo. Muito desse não se paga. Não é só pelo Daniel Alves, não é só pela pessoa, não é pela imagem do Daniel Alves. É muito pelo amadorismo do São Paulo, pela não capacidade de conseguir usar bem a imagem desse jogador. Eu acabei de falar pra vocês, ele é o jogador no Brasil que mais tem seguidores no Instagram. Né? Você não faz postagens em conjunto com o Daniel Alves. Como não? O Daniel Alves, quando ele chegou no Brasil, eu lembro até hoje, cara. Eu nunca vi aquilo. Sabe? Televisões de fora vindo pro Brasil. Imagens com uma qualidade absurda. Por quê? Porque era um cara de fora. Era pessoas de alto nível. Era televisões de alto nível que veio pra cá. Era imagens de uma qualidade... Sabe? Um São Paulo versus Ceará. Tem uma qualidade de imagens daquela. E o São Paulo não consegue fazer isso. Isso, o amadorismo é muito grande no Brasil. É muito grande no Brasil. Você poderia... Eu vou dar um exemplo bobo até. Cara, imagens de treinos. Poderia ter imagens bem melhores de treinos. Sabe? Vídeos bem melhores. Imagens que eu tô dizendo fotos, tá? Vídeos bem melhores. Coisas de mais qualidade. Sabe? Brincadeira. Usa os jogadores em brincadeiras. Faz challenge. Várias coisas que você pode fazer. Trabalhar mais seu YouTube, suas redes sociais. Coisas desse tipo. TikTok do São Paulo. Eu não vi um jogador até agora fazer um TikTok lá. Ai, fica brincando, irmão. Isso é dinheiro. Isso traz dinheiro. Isso traz investimentos. O TikTok mesmo, que é uma rede social que às vezes as pessoas... é mó besteira, mó baboseira. O tanto de criança que tem. Você acha que a criança hoje em dia tá 16 horas da tarde assistindo um jogo de futebol? Não. Tá lá no TikTok vendo vídeo. Então por que não traz essa criança para próximo do São Paulo? Entende? Isso eu tô falando porque eu conheço crianças, eu tenho sobrinhos, você também deve ter aí, você é aí que tá vendo esse vídeo. Então usa mais o TikTok, usa mais suas redes sociais, seu poder de mídia. É muito fraco o que a gente vê aqui no Brasil. Ah, mas por que você tá falando disso do Brasil toda hora? Porque eu vejo o Paris Saint-Germain com um trabalho excepcional nas redes sociais. Né? Fazendo revolução no TikTok. O tanto de gente que eu vejo com a camisa do Paris Saint-Germain aqui no Brasil não ganhou uma Champions. Ainda. Do tanto de gente que eu vejo. Sabe, é uma imagem que sabe se usar. São profissionais. São profissionais. Essa é a realidade. São pessoas sabe, com um pensamento muito à frente. Modernidade. Eu não tô falando de modernidade de um jeito ruim, não. Tô falando de um jeito bom. Você ser moderno de um jeito bom. Igual eu acabei de falar. Eu não tô falando pra fazer TikTok pra mim, não. Eu tô falando pra buscar aquela criança de 10 anos. É isso que eu tô falando. Tô falando pra mim fazer TikTok. Não é pra mim o TikTok. É pra criança de 10 anos. A criança de 7 anos que tá agora no TikTok. Pra buscar essa criança. Entendeu? Fazer posts pra trazer esses jovens. Coisas desse tipo. Nossa, eu tô até fugindo, né? Do assunto Daniel Alves. Pra mim, o Daniel Alves, na época eu falei, ele é muito caro pro São Paulo, não tem como trazer. Na época eu falei isso. Quando veio eu abracei, é um craque. O Daniel Alves pra mim é craque. Protagonista, como eu falei, na posição dele. Sempre foi protagonista. Daniel Alves sempre foi protagonista. Os números no São Paulo mostram isso. O cara é o que mais acerta no último terço do campo. Ai, mas é só passe de lado. Mais acerta passes em direção à linha ofensiva que eu estou falando. Em direção ofensivamente. Falando parte ofensiva. No último terço do campo. Sabe qual é o último terço do campo? Primeiro, segundo, terceiro. Ele é o cara no ataque que mais acerta passe. É o cara que mais corre. Um dos caras que mais corre. O cara que mais chega cedo. Nós sempre vimos diretores, treinadores falando isso. Muricy Ramalho falou isso, já que você não acredita em mim. Né? Então são coisas desse tipo. Daniel Alves, custo-benefício pra mim, o Daniel Alves valeria a pena. Mas se soubessem trabalhar a imagem dele. Eu não vejo o São Paulo hoje
preparado para usar a imagem do Daniel Alves. Eu não vejo clubes brasileiros preparados para isso. São fracos na parte de marketing. São fracos na parte de marketing. Eu não sou formado em marketing e eu dou um tapa na cara desses caras. Eu esfrego o diploma deles na cara deles. Porque são fracos. Redes sociais fracas. As redes sociais do São Paulo são fracas. O poder de mídia do São Paulo é ruim. E olha que é um dos melhores do Brasil, tá? Pra vocês terem ideia. Né? Não é ruim. Eu vou voltar, tá? Desculpa aí. Não é ruim. Só que não é aquém do que se pode fazer. É porque às vezes eu vou fazer críticas do que os caras estão fazendo, os caras estão trabalhando. Mas os caras são aquém do que pode chegar. Do que onde pode chegar. Entendeu? Mais ou menos. Então é isso, pessoal. Quero que vocês deixem a sua opinião aqui. Daniel Alves tem que continuar no São Paulo, tem que sair. Sabemos já das dívidas, né? 12 milhões, Júlio Casares falou. Dívida alta com um jogador. Então eu quero saber de você, torcedor do São Paulo. Daniel Alves se paga? Daniel Alves merece continuar no São Paulo? Quero saber de você também, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Tricolor.